Alô você! Tá começando o Central Europa número 20, ou Central Europa 20, hein? Aí o Lincoln já está entrando em clima de guerra, o Thiago não está nem prestando atenção no que está acontecendo, mas está começando o Central Europa de hoje. Eu sou o Pedro Fernandes, jamais faço esse programa sozinho, tem o Lincoln, tem o Thiago. Hoje vamos elencar quem será o melhor do mundo, vamos afirmar, vamos colocar na mesa, vamos brigar hoje para defender quem será o melhor do mundo. E eu estou com o Lincoln, estou com o Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite. Thiago Becker, tudo certo, meu parceiro? Hoje, terminando a temporada europeia, a gente começa a projetar essa parte do melhor do mundo, né? É isso, bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro, Lincoln, todo mundo tá acompanhando a gente. Hoje é dia de eu e o Lincoln provavelmente sair num tapa virtual aqui, talvez, mas brincadeiras à parte, é dia de ver se a gente entra em consenso de quem é. Entrar em consenso vai ser obrigatório, né? Nem que seja na briga, mas vai ter que ser obrigatório aqui. Então, a gente vai elencar aí os 10 melhores jogadores da temporada. Ainda tem coisa para acontecer nas últimas rodadas, mas são poucas das ligas. E a final da Champions League. E fora a Eurocopa, né? Que é o mais importante. Copa América um pouco menos. Mas, enfim, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas a gente já virou uma discussão agora, né? Principalmente depois da classificação do Real Madrid. Então, tem muita moral pro Vini, pro Mbappé, pro Bellingham, enfim. Tem bastante coisa pra gente falar aqui. E é um programa que, brincadeiras à parte, obviamente a gente não vai brigar de verdade, mas vai dar uma discussão sadia ou nem tanto. Exatamente. Lincoln Cruz, meu parceiro, tudo certo, Lincoln? Hoje vai ser o lado mais apaixonado, com o lado mais técnico, o lado mais apaixonado do Thiago, o lado mais técnico seu. Como que vai ser a análise hoje? Bom, olá. Olá, Pedro. Olá, senhoras e senhores. Olá, Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu acho que o bastidor desse programa, ele tem que virar um programa. Provavelmente aí já fica a ideia para a gente fazer isso próximo das competições ali de seleção, né? Que a gente vai ter a Eurocopa, obviamente, na Europa, e a Copa América, obviamente, na América. Então, seria um tema legal que eu acho que ficará evidente nesse programa por parte desse elemento que está aqui nessa situação aqui, que é o tal do pachequismo, né? E a gente falava que talvez o pachequismo fez com que a seleção brasileira se afastasse do seu fã, né? Do seu torcedor. Então, é isso. Eu acho que, claro, agora voltando para a temática que é o melhor do mundo, acho interessante, mas eu venho com uma tese, e já adianto, de que para mim o Vinícius Júnior poderia ser em outra temporada, que eu direi qual, mas não nessa, também direi por que não nessa, mas vamos lá, o debate vai ser legal. Lembrando, né, Pedro, só assim, né, a gente começa o debate agora, mas, cara, é muita água para rolar e só no final do ano é que a gente vai saber quem será. Então, já se cria uma crise, um clima de tensão, uma faixa de Gaza muito antes do necessário. Exatamente, você vai deixando o like, vai compartilhando, vai se inscrevendo aqui, beleza? Como que vai funcionar? Listamos 10 jogadores que podem estar no melhor do mundo. Aí a gente fala melhor do mundo, tem hoje duas premiações, que é o Ballon d'Or da France Football e tem o The Best, que esse basicamente eu posso amassar e jogar no lixo, porque, por exemplo, se eu fosse considerar o The Best, eu colocaria o Messi aqui entre esses 10 selecionados, coisa que a gente não fez. Eu já tenho muita questão sobre se esses 10 estarão efetivamente, serão esses 10 na lista final, mas a gente vai entrar nesse assunto mais pra frente. Quem são eles? Bellingham do Real Madrid, Harry Kane do Bayern de Munique, Mbappé do Paris Saint-Germain / Real Madrid, o Wirtz do Bayer Leverkusen, Phil Foden do Manchester City, Vini Júnior do Real Madrid, o Haaland do Manchester City, Cole Palmer do Chelsea, Toni Kroos do Real Madrid e Rodri do Manchester City. Como eu falei, eu acho que essa lista ainda deve mudar, mas basicamente é essa galera mesmo, né? Então, eu acho que, por exemplo, o Rodri é um cara que talvez não figure aí, embora todo mundo sabe da minha paixão aí pelo Rodri, mas acredito que o Rodri não deve figurar.
Acho que o Haaland talvez também não esteja, porque, cara, é absurda a temporada que ele faz. O cara é o artilheiro da Premier League, gol atrás de gol, e tem gente achando que ele é um jogador de quinta divisão do futebol inglês, né? E, diga-se, ele decidiu o jogo contra o Tottenham, né? Os 2 gols são dele. Outro ponto talvez teremos mais, e aí para mim faz sentido, mais gente do Leverkusen. Acho que, por exemplo, o Grimaldo faz uma temporada muito boa. Então, assim, pode ser que a gente não tenha alguns desses que eu citei ali na lista, embora, se tiverem, não acho nenhum absurdo. Porque, para mim, é claro que a gente fala de melhor do mundo em termos de temporada, mas acho que o jogador hoje mais completo do mundo, o melhor jogador do mundo hoje, para mim, é Rodri. Por ser um cara que é aquele clássico camisa 10, que é o cara que, claro, ele joga de 5 por causa dos espaços, mas é ele que dita o ritmo, é ele que pensa, é ele que diz os caminhos do Manchester City, e é um cara que faz gols também, né? Tem o tiro de longa distância, tem a chegada na área, foi o autor do gol do título do Manchester City na Champions League, enfim. Para mim, ele é o jogador mais completo hoje que a gente tem no mundo. Mas é claro que em termos de temporada ele ficou abaixo, até porque teve alguns jogos que ele ficou fora. Não foi uma temporada. É louco isso, né? Porque o Manchester City ele tem a possibilidade de um double, e a gente fala que não é uma temporada tão boa do Manchester City assim, né? É incrível o que acaba fazendo o Manchester City, mas realmente não foi. Pelo patamar que se coloca, não é um patamar que o Rodri tenha feito a sua melhor temporada nos últimos anos. Mas, enfim, é isso. E, claro, a surpresa de quem vota e que muitas vezes não sabe nem o período que tem que votar, né? Então, tem isso também. Isso aí Cara, isso aí pra mim é o mais bizarro. Como que vai funcionar nosso esquema aqui, né? O Thiago vai comentar daqui a pouquinho também. Ô, Thiago, você pode falar também, meu parceiro, sobre essa questão da lista, que deve ser esses caras, né? Como a gente tá falando. Não, foi até quando você falou pra gente solicitar quem seriam, né, os nomes, na nossa opinião, eu mandei esses 10, e não que sejam os 10 melhores do mundo, mas olhando por cima, assim, são os de temporada de destaque. Mas, por exemplo, o Palmer faz uma temporada absurda pelo Chelsea, mas é só na Premier League, então talvez não fique entre esses 10, vai ter o pessoal de Champions League e tudo mais, como a gente conhece. A Eurocopa, a gente sabe que talvez um jogador que não foi tão bem assim durante a temporada, mas fez uma Eurocopa absurda, ele vai entrar entre os 10, que a gente sabe o peso que tem a Eurocopa. Mas, ou se um jogador talvez mais aleatório, talvez um Brandt ou um Rodrigo, faça uma final absurda, faça 2 gols, capaz de cair ali meio que sem merecer, mas cair entre os 10. Tem isso, mas eu mandei esses 10 e eu achei que o Lincoln ia mandar outros jogadores. Não, ele só arrumou lá na opinião dele, mas ele então meio que, entre aspas, concordou que pode ser esses 10, então foi até uma surpresa, mas são 10 jogadores que, se tiverem entre os 10, eu acho merecido. A gente tem, o Lincoln já falou alguns destaques de fora desses 10, mas são 10 jogadores que fazem uma temporada absurda, 3 do Real Madrid, 3 do City, e de outros times também. Os únicos 2 que não disputaram a Champions League é o Palmer e o Wirtz, né, são 2 jogadores que não são centroavante nem nada, mas são criativos, enfim. É uma boa lista, a gente sabe quem é os que estão mais em cima, né, nessa lista, né, que podem chegar com mais favoritismo, mas ainda tem bastante coisa para acontecer e é uma lista bem justa, né, Pedro? Exato. E aí vai ser o seguinte, como que vai funcionar, né? De 1 a 10, são em 10, os nossos analistas irão debater e escolher, e eu já quero começar, vamos, obviamente, de baixo para cima, para o topo ser o mais atrativo para a gente falar. Posição 10 e posição 9. E eu já vou adiantar em que posição vai ficar o Wirtz e o Palmer, rapaziada. Cara, eu imagino assim, que não seja outros também que vocês vão falar, né? Eu acho que o argumento de que o Palmer só na Premier League faça sentido. Então, e confesso que, pensando também um pouco com quem vota, talvez nem tenha se conectado tanto assim com o Palmer, mas eu acho que Palmer 10
E, cara, pra 9, tá? Pra 9, eu não iria de Wirtz. Eu iria de Toni Kroos, dos que a gente colocou. Por quê? Eu acho que cara, eu adoro o Toni Kroos, adoro o estilo de jogo do Toni Kroos, mas eu acho que, assim, é uma temporada com algumas coisas, com bastante coisas interessantes do Toni Kroos. Tem todo a áurea que foi criada em cima do gol contra o Bayern de Munique, que ele faz o passe para o Vinícius, que antecipa onde vai ser jogada a bola e tal. Ele tem um papel fundamental nesse motor do Real Madrid ainda, mas é um cara que muito substituído, né? E aí a questão física, tem o repartir dele com o Modric. Então, acho que em temporada, em questão também de decisão na temporada, eu acho que o Wirtz foi mais decisivo do que o Kroos. Eu acho que o papel do Wirtz no Leverkusen, ele é mais importante do que o papel do Kroos no Real Madrid. E aí a gente mais para frente vai falar de Bellingham, de Vinícius Júnior. Então, por isso eu botaria Cole Palmer e Kroos, porque aí o Kroos tem a questão da Champions e tudo mais. Thiagão, assim, você concorda pelo menos com o Palmer? Acho que você vai discordar do Kroos, né? Mas... Não, pior que não. O Palmer eu concordo muito por ter sido, entre muitas aspas, só a Premier League, né? Porque a gente sabe que a Premier League é a melhor liga do mundo hoje em dia. E ele fez 33 jogos, 22 gols e 10 assistências na Premier League. Então é um absurdo, um jogador que no começo da temporada ele iria ser reserva do City. E aí ele dá um ataque de, não, eu quero jogar, então vai me vender. E o City acaba vendendo ele pro Chelsea. Thiago, e ele faz... Só rapidinho, ele faz o gol do título da Supercopa pelo City. Sim, eu lembro que eu narrei esse jogo pelo City, né? Na verdade, o campeão da Supercopa da Inglaterra não foi o Arsenal nos pênaltis? Não. Da Supercopa do Europeia. Ah, tá. Europeia, ele fez gol na Supercopa também na Copa, na Community Shield, ele faz o gol que abre o placar pro City. Isso. E ele sai, ele vai para um Chelsea muito bagunçado, a gente sabe toda a bagunça que tá o Chelsea, mas o Chelsea agora, principalmente em 2024, se você contar só, desde o dia 1º de janeiro até agora, o Chelsea é o 4º colocado da Premier League, né, seria, porque teve uma evolução muito, muito grande, e muito se passa pelo Palmer, que é disparado o melhor do time, um dos únicos, mas que vão bem. Então ele meio que, realmente, não é muito bom falar que um jogador carrega o time nas costas, mas o Palmer faz muito isso, né? Teve algumas polêmicas e tudo mais, de ele ser, ter um ego muito alto e tudo mais, mas enfim, aí é outro assunto, isso não importa. Mas o Palmer, ele carregou o Chelsea, porém aquele negócio, né? Só Premier League, e ele foi eleito o jovem jogador da temporada da Premier League também, mas para mim fica em 10º. E eu concordo com o Lincoln em colocar o Kroos em 9º, eu acho ele um gênio, mesmo que ele jogue no Real Madrid, que é o time que eu tenho mais apreço e tudo mais, mas algo que ele falou é muito certo, ele é muito substituído, obviamente pela idade, o Modric entra muitas vezes, e se, por mais de ele ser um jogador extremamente importante para o Madrid, tem quem substituir ele, tem Camavinga, aí outros que são titulares, mas tem Tchouaméni, Camavinga, já falei Camavinga, o Valverde, o Modric, então tem outras peças para o meio de campo, ele talvez seja a principal, mas eu vou concordar com o Kroos em 9º, que também não é nada ruim, né? É o 9º melhor jogador do mundo, então é muita coisa já, mas eu acho que provavelmente o Wirtz vai vir já nas próximas posições também, né, Pedro? É isso que eu ia perguntar, né? Quem que fica em 8º para vocês? Subindo aí. Quem é que sobrou ali? Quem é que sobrou, tipo... Vou colocar na tela novamente. Tirando Kroos e Palmer, que já vão... Acho que eu posso até tirar eles aqui. Fazer um negócio para não perder aqui, que vai que eu vou precisar disso aqui de novo, né? Então vou vir aqui, Kroos, Palmer, se já foram. Então a gente tem Bellingham, Kane, Wirtz, Phil Foden, Vini Júnior, Haaland e Rodri. Tá. Cara, para mim, 8º, tá? 8º e 7º, eu colocaria Haaland e Rodri. Eita, acho que o Haaland ia vir mais pra cima nessa classificação, hein? Cara, porque assim... o Rodri até entendo, mas o Haaland
Eu imaginei que ele poderia bater um quinto ali, mas fala aí por quê. E aí o Thiago também pode discordar, óbvio, né? Porque aí a gente ajusta. Para mim, o Haaland, porque sim, ele é o artilheiro da Premier League. É um cara que continuou fazendo aquilo que se espera dele, né? E que é gols, mas não é uma temporada boa. E aí talvez entre muito naquilo que a gente falou do Manchester City do patamar que o City colocou as coisas, né? E a temporada do Haaland é sobrenatural a passada, assim como é sobrenatural toda a temporada do City passada, mas eu acho que esse ano eu esperava ele mais polido, eu esperava ele mais com um passo à frente na evolução dele. Eu esperava muito mais do Haaland esse ano. Em jogos de Champions ele não foi tão bem. Aí, claro, né, tem a questão de estrutural, tem a questão do adversário, tem a questão, enfim, de N fatores, mas eu acho que ele não foi tão bem assim em jogos tão importantes quanto, né, seja de Copas ou da Champions League. Então, acho que ainda a artilharia dele na Premier League salva. É claro que a gente grava isso antes do jogo City-West Ham, né, antes da última rodada, então ele pode decidir também como já decidiu contra o Tottenham, pode decidir contra o West Ham também em casa e sei lá, o carimbo do título do City, né, o Tetra. Então, e pode ser até um jogador mais importante do que ele vem sendo. Mas eu acho que hoje ele ainda fica um ponto atrás, até mesmo do Rodri, que para mim é o sétimo, porque apesar de alguns poréns ali do Rodri, né, de perder alguns jogos e tudo mais, ele ainda foi uma engrenagem importantíssima para esse City. É uma engrenagem que, em momentos em que o time não funcionava, ele ainda conseguia fazer essa equipe ter um nível diferente, ele ainda controlava muito bem, ele ainda era a liderança da equipe, era o Pep Guardiola dentro de campo, então ele ainda conseguiu ser isso durante a temporada. Então acho que ele ainda foi mais importante e jogou mais do que o Haaland na temporada, por isso então Haaland oitavo e Rodri sétimo. Thiago? Os dois nomes, para mim, também figuram nessas posições, mas ao contrário, né? O Rodri em oitavo e o Haaland em sétimo. O Rodri, a gente sabe de toda a qualidade que ele tem e tudo mais, mas o Haaland, os números dele, e tudo bem, ele fez uma temporada abaixo do que ele já vinha fazendo, do que é esperado, mas, os números deles ainda continuam sendo um absurdo, né? Por Liga e Champions, só essas duas competições, 39 jogos, 36 gols e 6 assistências, então ele acaba ainda sendo o cara dos números da equipe do Manchester City, então para mim viria um acima, mas daí vai ficar pro Pedro decidir também, se ele não, vocês vão entrar em consenso, aí qual posição que vocês vão ficar, não é essa história não, Pedro. Por mim eu ficaria, tá, tô brincando, eu colocaria o Haaland à frente do Rodri, acho que o Rodri em oitavo, o Haaland em sétimo, acho pelo... É que assim, o Haaland foi complicado, porque querendo ou não, você vai pegar, ele vai ser o artilheiro do City do mesmo jeito. Só que ele tava muito escondido, tinha muitos jogos, que é o normal dele, mas nessa temporada mais do que o comum, dele ficar muito escondido. Cara, eu narrei alguns jogos do City na temporada, tinha jogo que eu não falava direito, não falava o nome do Haaland. Falava assim por citar ou em alguma questão de posicionamento. Quando ele encostava, devolvia a bola, porque eu não falava o nome do Haaland. Foi uma temporada muito escondida dele pra mim. O Pedro, mas falando do Haaland e o Lincoln ainda falou, né? Tratam ele como se ele fosse jogador de quinta divisão. Realmente, assim, ele tem os defeitos dele, e são bem grandes, inclusive, pro estilo de jogo, principalmente do Manchester City, em que realmente ele com a bola nos pés, sem ser para fazer gols, ele é bem abaixo do comum ali para um jogador do City. Mas, tratam ele como se ele fosse um bagre que... Sabe uma frase que mais me irrita? A frase que mais me irrita quando vão se referir ao Haaland, que aí é pra se tratar? Ele só faz gol. Cara, qual que é o objetivo? O principal objetivo do esporte futebol é você pegar essa... Peraí.
Vai até cair minha câmera. É você pegar essa esfera aqui, vou passar para aqui porque tem patrocinador dessa bola que eu tenho aqui. Pegar essa esfera e colocar entre um quadrado com uma rede. Esse é o grande objetivo. Aí quando você vai ele não faz gol. Ele só faz gol. Nossa senhora, cara, tem uma raiva de quem usa esse argumento pro Haaland. É que assim, as pessoas acreditam que todo mundo precisa ser um jogador muito habilidoso. E, cara, nem todo jogador ele é muito habilidoso. E o Haaland, ele não é aquele cara que dribla, é aquele cara que vai pedalar, mas tecnicamente, para um centroavante, ele é muito bom. A técnica de finalização dele é muito boa. Então, tipo assim, ele é um cara muito técnico na finalização, ele é um cara muito técnico no fator de proteger, por exemplo, a bola, de velocidade. Ele consegue ter velocidade e arrastar com essa bola, além da força dele. Então, tecnicamente, ele tem esses negócios. Agora, ele não é um cara, por exemplo, um Ronaldo Fenômeno da vida, que vai pedalar, que vai driblar 2, 3 com habilidade e fazer. Então, ele não é um cara talvez tão habilidoso, mas tecnicamente ele é muito, muito refinado. Então vamos lá. Fechamos como? O Haaland vem para 8º. Eu acabei de falar o contrário, né? Mas eu acho que na minha análise, eu pensando melhor, o Haaland vem para 8º e o Rodri em 7º, correto? Fechamos assim? Fechou. Então vamos lá, só para acertar aqui. Então, o negócio fica feio entre os 4, né? Ali. Mas vamos deixar que vai vir ainda. Por enquanto tá de boa. Então a gente tem Pedro, só para fechar, né? Só para falar sobre os números desses 4, já falei do Palmer. O Kroos, ele tem 43 jogos. Eu vou falar só de Liga e Champions, ou só, no caso do Virtus, de Liga e Europa League, tá? Porque as Copas estavam uma bagunça onde eu pesquisei, aí eu preferi deixar, mas não que não seja importante, né? O Mbappé, por exemplo, destruiu lá um time da 20ª Liga lá da França. Mas o Kroos, ele fez 43 jogos, 1 gol e 9 assistências. Aí é pouco, mas ele também, a posição dele, ele jogou muitas vezes até como primeiro volante, né? Então não é a dele participar tanto. Já o Rodri, ele tem números ótimos, tá? Para um volante. 41 jogos, 8 gols e 11 assistências. Então ele participou de 19 gols diretos em 2 competições. Ele é absurdo, ele é o melhor volante do mundo já faz um bom tempo. Aí o Haaland eu já cheguei a falar, se não me engano, né? Ele fez 39 jogos, 36 gols e 6 assistências entre Premier League e Champions League. Isso aí, vamos lá, voltamos. Agora temos para 6ª e 5ª posição: Bellingham, Kane, Mbappé, Wirtz, Phil Foden e Vini Jr. Eu chuto que eu acho que eu sei quem vai ser o 6º e o 5º, mas eu quero ver de vocês. Agora eu vou puxar para começar o Lincoln, depois começa os 4 ali que vai dar briga, mas eu começo já com o Wirtz. Na 6ª colocação. É uma temporada absurda, mas de um time que, inclusive, está jogando agora, né, Pedro? E nesse exato momento, está 2-0 pro Bayern, no momento da gravação desse vídeo, está 2-0 pro Bayer Leverkusen, sendo que o primeiro gol foi um gol que o goleiro estava com a bola dominada, ele adiantou um pouquinho, veio um jogador do Bayer Leverkusen, roubou a bola ali, meio que bateu nele, sobrou pro Andrich, eu acho, fazer o gol e fazer 1-0. Aí agora já tá 2-0, o Bayer Leverkusen será campeão alemão invicto. Isso é impressionante. É um absurdo. É muito legal de se ver. Eu comemorei o gol na Europa League só por eles ficarem invictos. Eu também, cara. Eu comemorei muito o gol. Mas eles têm que fazer não é assunto, mas eles têm que fazer o troféu da Bundesliga dourado, né? Só um parênteses, né? Rapidinho. É dourado? Não, ele é prata, salva de prata. É a salva, não selva. Selva é outra coisa. Só um parênteses, né? Rapidinho, só para poder pontuar sobre o Bayer Leverkusen. Cara, eu chuto que será a maior temporada de um clube europeu na história. Por quê? Existe a possibilidade de uma tríplice coroa invicta. Mesmo que não seja Champions League, ainda é um absurdo. Uma Bundesliga, uma Europa League e uma Copa da Alemanha, invicto. Claro que os últimos 2 Para um time que só tinha 2 títulos na vida e vai ganhar 3 uma temporada.
É claro que esses dois é jogo único, né? Vai que eles podem, eles podem terminar a temporada invicta empatando no tempo normal, indo para os pênaltis perdendo, por exemplo. Eles podem terminar a temporada invicta. A final contra o Kaiserslautern eu acho bem difícil, mas contra a Atalanta é complicadinho. Mas cara, esse jogo contra a Atalanta vai ser... Putz, maravilhoso. Vai ser muito bom. Semana que vem, se eu não estiver enganado, né? Já na próxima semana tem esse jogo. Vamos voltar aqui pra gente... Vamos. Então, só continuando sobre o Wirtz, que é a minha sexta colocação, ele faz uma temporada, como eu falei, absurda também para o time, ele é o principal jogador do time, 20 anos de idade, é um meia de muita qualidade técnica, é aquele clássico 10, né, que joga até com a meinha um pouco abaixada, igual o Thomas Müller, é um jogador que vai ficar mais uma temporada no Bayer Leverkusen, mas depois parece que já tem conversas ali com o Real Madrid, mas não sei se vai para o Real Madrid mesmo, e se for para outro time também, para o City, para o Liverpool, enfim, para onde for. É um jogador de muito futuro, é muito craque o tal do Wirtz. E na temporada, né, juntando Bundesliga e Europa League, 41 jogos, 15 gols e 15 assistências. Então participou de 30 gols, né, em 41 jogos, para um meia, é muito absurdo também, é um baita jogador, mas daí a gente vai para o fato de... Ele jogou Europa League, não é querendo só diminuir, mas é diferente numa Champions. E por isso que eu vou diminuir um pouco. E os números dele, assim, não são tão inflados igual os que vão chegar. E querendo ou não, já é sexta colocação, né? Já é sexto melhor jogador do mundo, já é muito alto. E o meu quinto colocado é o Phil Foden, que vem sendo talvez o principal jogador do City na temporada, fazendo mais uma grande temporada com... E o Guardiola que lançou ele, né? Da base do City. Então, é o orgulho... É a cria da base do... Exatamente. Um dos maiores orgulhos do Guardiola, com certeza, é o Phil Foden. E ele faz uma temporada, como eu falei, excelente também. 42 jogos, 22 gols e 11 assistências. Fora que ele joga como ponta, joga como meia. Se precisar, faz falso 9. Joga até na ponta esquerda, se precisar também, que é ao contrário. Então, é um jogador completo e que vem evoluindo cada vez mais. E decisivo, aparecendo em jogos grandes também. Então, por isso que, para mim, o Wirtz é o sexto e o Foden é o quinto. E são dois jogadores jovens, né? Então, e tem muitos. Quase todos dessa lista são jogadores jovens. Então, é muito legal ver a nova geração aí, que não é... E o pessoal vai dizer, pô, mas não tem um cara do nível do Messi e do Cristiano. Mas daí também porque a gente tá falando de dois jogadores que são melhores da história e esses aqui são os melhores do momento. Talvez tenha um Mbappé que pode chegar nesse nível. Sexto pro Wirtz, quinto pro Foden e você, Lincoln? Cara, agora eu é que vou fazer o papel da inversão. Eu acho que é o que eu digo, cara, a temporada do Leverkusen, ela é assim, algo extraordinário, ainda mais que é um time que joga, e joga assim, muito. Cara, joga demais, assim, joga muito bonito mesmo. E assim, aquele jogo contra a Roma, né, da Europa League, é um jogo assim, onde a gente fala muito de equipes, e tudo bem, a Roma no primeiro tempo se defendeu muito mal, né? Me pareceu até em alguns momentos que a Roma não sabia o que queria, se queria defender mais alto ou queria defender mais em bloco baixo. E aí os espaços ficaram assim evidentes. Quando tem espaço, meu amigo, para esse time do Leverkusen é sacanagem, os caras brincam. Então, agora o segundo tempo não, já foi uma equipe muito mais baixa, uma equipe, e a gente fala muito sobre esse negócio de ter a bola, de ter muito a bola e não conseguir invadir os espaços, não conseguir romper as equipes que jogam em bloco baixo. E, cara, o Leverkusen faz muito isso, então é fantástico como essa equipe joga. Posto isso, eu acho que há até um merecimento, eu acho que o Wirtz é um dos símbolos dessa equipe do Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso. Então, eu botaria ele como quinto pela temporada que ele fez. Talvez até os números do Foden seja melhor do que o dele. Não sei, o Thiago é que tá mais... Eu tô mais com os números dos 4 primeiros. Só para algo que saiu agora não, vai. A hora que a gente começou o programa, Foden eleito o melhor jogador da Premier League da temporada. Então, é algo grande também, como eu falei. Ganhou o primeiro, prêmio individual, né? O Palmer ganhou como o jovem jogador da temporada e o Foden ganhou como o melhor jogador. E sobre os números do Wirtz, 31 jogos na Bundesliga, 11 gols e 11 assistências. Na Europa League, 10 jogos, 4 gols, 4 assistências. Totalizando 41 jogos, 15 gols, 15 assistências. E o do Foden,
Na Premier League, 34 jogos, 17 gols, 8 assistências. Na Champions, 8 jogos, 5 gols, 3 assistências, totalizando 42 jogos, 22 gols e 11 assistências. Os números do Foden, ele é muito... Significativo. Ele é muito significativo. E é uma temporada, para mim, a melhor temporada do Foden no Manchester City. É incrível assim, o que o Foden jogou, o número de posições que ele pode jogar. Então, cara, confesso que... Bom, eu vou deixar igual o Thiago, eu ia inverter a ordem, mas eu vou deixar ali como o Thiago e vou deixar o Foden em quinto e o Wirtz em sexto. Mas também, se fosse o contrário, eu não acho que teria, assim, grande diferença, porque os dois fazem uma temporada... E também a influência desses dois jogadores nas suas equipes, né? Eu acho que isso conta muito também. Então, só acertando aqui, né? Phil Foden o Wirtz em sexto, o Foden em quinto lugar aqui. E os ingleses chegando forte, né? A gente vai falar de mais 2 ainda, mas já tem o Foden, tem o Palmer. Os ingleses, essa seleção da Inglaterra é sacanagem. Então vamos lá, recapitulando. Palmer, o 10º, Toni Kroos, o 9º, Erling Haaland em 8º, Rodri em 7º, Florian Wirtz em 6º, Phil Foden em 5º. Palmer, não falei o primeiro nome, é Cole Palmer, até o pessoal na Inglaterra chama de Cold Palmer, né? O frio Palmer. Principalmente na hora que ele vai bater pênalti. Ele mete aqui, né? Pô, e é a comemoração do Rodgers, que é o jogador do Aston Villa. Inclusive, teve jogo do Aston Villa contra o Chelsea. O Rodgers, ele faz assim, o pessoal fica bravo com ele, porque, tá provocando não sei o quê, sendo que o Palmer é amigo dele e copiou dele da base a comemoração do filme. Quem faz essa comemoração é o Trae Young, né? Trae Young é que faz essa. Vamos torcer que o Chelsea, só parece, né? Vamos torcer que o Chelsea tenha uma sorte melhor na próxima temporada, né? A gente não sabe nem como vai ser o futuro do Chelsea. Mas vamos ver se terá uma sorte. Não vai ter. Segunda temporada. Melhorou muito o Chelsea na segunda parte da temporada. Inclusive, só para ver agora, tá em sexto colocado, se eu não me engano. Acho que é sexto colocado, né? Mas acho que já não tem mais chance de... Tem chance de ficar em quinto, mas aí o saldo de gol vai... enfim. Mas vai ir no mínimo para a Conference. Então, já um time que estava lá em 13º. Nossa. Né? Mas eu acho também que mas o Chelsea uma boa temporada do Chelsea na próxima. Oi? Vamos ver se não vai mudar, né? Vamos ver se não vai mudar, né? Se fala... Já até saiu notícia, talvez Pochettino não fique. Aí é outra... Contratações, os jogadores podem sair, mas vamos ver. Seguimos aqui, porque não é o foco no momento, a gente pode deixar para falar do Chelsea na próxima semana. Temos agora, agora vai pegar Bellingham, Kane, Mbappé e Vini Júnior. Eu tenho meu top 4 agora, mas eu quero saber de vocês, em que ordem vocês vão colocar. Eu já tenho meu top 4 também. Eu já imagino com a quarta dele e aí que vai. Eu posso... Então vamos posição... Calma, dessa vez vamos... Não, vamos posição por posição. O quarto colocado de vocês é quem? Quer começar, Thiago, ou eu começo? Começo. Kylian Mbappé. Para mim, o quarto colocado é o Kylian Mbappé. Talvez ele seja o melhor desses, né? Num total, assim, de todas as temporadas. É o que tem, talvez, o maior potencial, apesar de o Bellingham e o Vini serem mais novos. O Mbappé, a gente já falou muito aqui, que é o mais craque, talvez, desses 4. O mais completo talvez seja até o próprio Harry Kane ou o Bellingham, mas o Mbappé ele tem o único que pode chegar perto do que foi o Cristiano, e o Messi é difícil, mas talvez pelo menos do Cristiano, e não vai chegar, eu acho, mas pode chegar, pelo menos, principalmente no quesito Copa do Mundo, que já passou, né, em títulos, mas em tamanhos ele pode chegar até no Ronaldo da vida, ou até ultrapassar, porque é um absurdo, uma aberração o Mbappé, mas a temporada dele não é ruim, né, cara? Os números dele são 45 jogos, 42 gols e 10 assistências. É um absurdo. E metade disso no campeonato francês, né? Esse é sempre o meu parente. Na Champions ele é um dos artilheiros também, mas eu achei ele menos decisivo do que é o comum dele. Ele é um jogador que geralmente ele pega a bola, coloca embaixo do braço e decide todas as partidas, ou sempre que precisa. Ele chega a decidir contra a Real Sociedade, sim, e faz um bom jogo de volta.
mas o jogo que ele faz contra o Barcelona, ele faz 2 gols, mas ele vai bem abaixo, né? Então ele meio que, ali sim ele levou sorte. Tudo bem que o jogador craque tem que ter sorte também, igual o meu ídolo Cristiano teve muitas e muitas vezes, continua tendo até hoje, em muitos jogos. Mas, nessa decisão, eu levei um pouco esse aspecto também, de ele ter ido abaixo do nível próprio dele, e para os outros 3, para mim, ter ido um pouco acima. Eu acho que nesse top 4, quase que qualquer coisa entre o primeiro e o quarto tá justo para a temporada dos 4, que são temporadas num sarrafo muito alto. Mas o Mbappé, por ele jogar numa liga inferior, e tudo bem que ele é talvez o melhor jogador da história da Ligue 1, né? Ele faz um chover na Ligue 1, é muito abaixo do nível das outras. Aí na Champions ele vai bem também, mas não é tão decisivo quanto o normal dele, principalmente nas semifinais, em que o PSG todo foi mal, mas principalmente o Mbappé, que é o que a gente mais espera, né? Que é o craque da equipe. É por isso que é o meu quarto colocado, Pedro. Eu acho que o Lincoln vai discordar de você. Antes de decidir esse top 4, eu quero falar que é o seguinte. Para mim, o Vinícius Júnior, a maior chance dele ser melhor do mundo, e aquela temporada talvez eu concordasse mais e até meio que achava que ele poderia ter... Bom, poderia não, ele deveria ter ido melhor colocado do que foi na época, e teve grande chance de ser o melhor do mundo, que foi a temporada de 2018, que é a temporada que o Real ganha o título, ele faz o gol do título contra o Liverpool, ele faz uma temporada muito, muito boa, muito decisiva, só que, claro, aí tem a Copa do Mundo, ele não vai bem na Copa do Mundo, aliás, é um ponto, né? O Vinícius Júnior, ele não vai bem na seleção brasileira, é raro o jogo que ele faz bom pela seleção brasileira. Inclusive, curiosamente, um dos melhores jogos dele com a seleção brasileira foi o melhor, assim, na perspectiva, foi o jogo contra a Croácia, né? Que aí o nosso Tite, ele é substituir ele. Exatamente. E dos amistosos ali, ele até vai ok contra a Inglaterra, faz até um bom jogo, mas contra a Espanha ele vai muito mal, que são os dois jogos ali do Dorival. O Pedro talvez... Deu uma caída, mas segue aí que a gente vai arrumando aqui ao vivo. E aí, tô nem ouvindo o que vocês estão falando, mas quem sabe faz ao vivo, fera, segue aí. E aí é o seguinte, não, mas tu precisa escutar meus argumentos aí, Pedro, que provavelmente... Isso, agora eu tô ouvindo. Boa. Então, assim, ele não, o jogo contra a Inglaterra ele vai bem, mas o jogo da Espanha ele não faz um bom jogo. E, cara, uma das coisas que me pesou e que me convenceu ali do Thiago foi os números. Então, assim, eu até acho e concordo com o Thiago no sentido do que desses 4, não é que pra mim, tá? Não é que a ordem não faça tanta diferença. Eu acho que ela faz. Mas eu acho que os 4 jogaram, assim, na minha ordem, a ordem que eu vou seguir, um jogou um pouco melhor que o outro. Não é que foi, assim, abissal a diferença entre eles, tá? Não foi abissal. Então, assim, e é aquela coisa do pachequismo, para mim. Por quê? Porque eu olho os números do Vinícius Júnior, os números do Foden são melhores do que os do Vinícius Júnior. E aí, claro, eu acho que até que o do Foden, eu puxei agora os números, é melhor do que o Bellingham, os números do Foden, tá? E aí, é que o Bellingham, só para aparência, o Bellingham ele faz uma grande primeira parte de temporada. Sim, e eu diria até que assim, cara, ele não faz uma segunda metade da Champions League tão boa, tá? Não é que é ruim. Mas ele muda um pouco o estilo de jogo dele. Também, mas não é tão boa. Mas no espanhol ele continua rendendo demais. E eu acho que tem um ponto aí que talvez não tenha sido levantado, que é a parte física do Bellingham pesar no final da temporada. Tá? Pesou demais. E a gente vê o quanto pesou nos últimos jogos do Real Madrid. Então, assim, eu não vou dizer que o Foden é mais jogador essa temporada que o Bellingham, porque o Bellingham jogou mais do que ele, foi mais decisivo. E aí eu trago as pessoas, e isso que me incomodou nessa parte final, é trazer em voga o Vinícius Júnior, sendo que ele foi decisivo contra o Bayern. Ele não foi decisivo na parte final da Champions League. Tá? Ele não foi decisivo na parte final da Champions League. Contra o Leipzig, tá?
E a gente tem que argumentar, né? Porque ele faz o gol contra o Leipzig, sim, o jogo de volta, né? O jogo de ida, quem faz o gol, se eu não me engano, é o Brahim Dias, né? Vou até puxar aqui para não falar besteira, foi sim. Foi o Brahim Dias, né? Que faz sim. o gol lá, isso. Gol lá, sim. Isso. Então, o Real Madrid não faz um bom jogo no Bernabéu, mas classifica contra o Leipzig, e ele não vai tão bem assim, ele não vai bem. Contra o Real Madrid, ele faz um jogo bom contra o Real Madrid nas quartas. Ele faz um jogo bom no Bernabéu e não faz um jogo bom na volta. Os principais jogadores foram Nacho, Bellingham e Rodrigo no jogo do Etihad. Contra o City, tu quer dizer, né? Isso, contra o City. Eu falei o quê? Contra o Real Madrid. Não, ele falou contra o Real Madrid. É contra o Real Madrid, tá certo. Contra o Real Madrid. Tá, Real Madrid e City, então. Ele faz um jogo ok no Bernabéu e não faz um bom jogo no Etihad. Aliás, faz um jogo bem abaixo. E ele faz um jogo no Bernabéu bom, o 3-3, mas ele não faz gol. Ele não faz gol. O Rodrigo faz, ele não. Aí contra o Bayern, sim. Tá? Aí contra o Bayern, ele vai bem. Principalmente o jogo... ele vai bem no jogo de ida, né, na Allianz, mas ele não é, para mim, o principal jogador daquela partida, porque, para mim, o Bayern faz um jogo melhor do que o Real Madrid. E aí o jogo de volta, sim, foi o melhor jogo da temporada do Vinícius Júnior. Ele jogou demais. E ele foi peça crucial para o Real Madrid na classificação. Inclusive, o primeiro chute que sai, o rebote do Neuer, é um chute do Vinícius Júnior que simplesmente infernizou a vida do Kimmich. Tá? Então, assim, é um jogo, o melhor jogo da temporada do Vinícius Júnior. E aí se cria a partir daí de que o Vinícius Júnior é decisivo, de que o Vinícius Júnior foi muito decisivo na temporada. Cara, o Vinícius Júnior não foi muito decisivo. Inclusive, ele faz 3 jogos a menos que o Bellingham pelo Real Madrid, tá? E os números totais dele é 23 gols marcados e 11 assistências, tá? 11 assistências. Na Champions, ele faz 5 gols e dá 4 assistências. Na La Liga, ele faz 15 gols e faz 5 assistências. Ele marca 3 gols na Supercopa da Espanha, né, que talvez também tenha sido um dos ápices ali. Não, mas que aquele jogo, ele ainda contra o Real, contra o Barcelona, né? Ele acaba com o Barcelona na Supercopa. Isso, na Copa do Rei ele não faz gol, ele faz um jogo, mas ele não faz gol. Que eu acabei não vendo a cara dele. Tava rindo enquanto falava que amassou o Barcelona, porque eu até narrei esse jogo, que foi um ápice da minha temporada de torcedor. E, cara, na Liga dos Campeões, se a gente comparar, por exemplo, com o Bellingham, ele faz um gol a mais que o Bellingham. São 4 gols do Bellingham e 4 assistências do Bellingham. São 19 gols do Bellingham contra 6 assistências. São 20, aí em termos de gol marcados, 24-13, né? Porque aí conta também seleção ali para o Bellingham. O Vinícius Júnior, eu acho que o Vinícius Júnior não tem gol na seleção brasileira nessa temporada, tá? São 5 jogos do Vinícius Júnior, nenhum gol. Do Bellingham é um gol só, são 4 jogos, um jogo a menos que o Vinícius Júnior e um gol. São 3 assistências e 24 gols para o Bellingham, 44 jogos. Para o Vinícius Júnior, 42 jogos, 23 assistências, 23 gols e 11 assistências. Então, tipo assim, e aí, cara, por que para mim o Vinícius Júnior hoje é o 4º colocado e o Mbappé para mim tá na frente dele? Porque é o seguinte, além de tudo isso que eu já falei, o Mbappé ele é mais decisivo do que o Vinícius Júnior na temporada. O último bom jogo do Mbappé foi contra o Barcelona na volta, né? Foi o último bom jogo. O jogo que ele faz contra o Dortmund, ele não vai bem nos 2 jogos, é fato isso. Eu acho que tem muito também um pouco de culpa do Luiz Henrique nisso, principalmente no jogo da Alemanha. No jogo da França ele já vai melhor. E aí, se ele faz aquele gol, né, que ele tá de frente, até eu vi uma imagem daquele lance que ele teve
junto com o lance da final PSG e Bayern, é um lance até bem parecido, e os dois ele acaba não marcando o gol, mas ele vai melhor no jogo da França, mas as últimas atuações, na França ele foi ok contra o Barcelona, e em Barcelona ele faz um jogo bom, também não é nada extraordinário. O jogo extraordinário dele é contra a Real Sociedad, principalmente o jogo na Espanha, o jogo de volta, que ali ele é decisivo para botar o PSG nas quartas de finais. Então, assim, mas ele, na temporada inteira, e aí a gente traz a temporada inteira, porque é a temporada que se analisa, não é a semifinal em um jogo da Champions League, é a temporada inteira. E aí a gente fala de temporada inteira, o Mbappé foi mais jogador que o Vinícius Júnior. Ah, mas é na França. Cara, a gente fala de futebol profissional, não há ninguém que fez na França, nem o Neymar, que fez o que o Mbappé fez na Ligue 1. Em termos de seleção, então, nem se fala, tá? Em termos de seleção, então, nem se fala. E eliminatória europeia é mais difícil, as seleções são melhores do que aqui, e em termos de seleção, o Mbappé tem 6 jogos, 5 gols. Calma. Eu vou te cortar aí, porque eu já questiono uma coisa. Eu quero... O Thiago, se conseguir, pega pra mim, só pra gente confirmar, qual que foi o grupo da classificatória pra Euro da França. Porque eu não consigo afirmar que as seleções europeias são melhores do que daqui. Sabe por quê? Cara, você pega o grupo da Euro... Desculpa te cortar, Lincoln, porque só os parentes, porque pra poder falar. Cara, você tem... Pedro. Pode falar. Holanda, Grécia, Irlanda e Gibraltar. E aí, você consegue virar pra mim... Então, mas assim, o ponto é... Cara, o Paraguai, pra mim, é minimamente melhor do que a Grécia, por exemplo. A França ganhou de 14-0 de Gibraltar, tá? Gibraltar, cara, é que assim... Gibraltar é a Bolívia. Não é parâmetro. Não, eu tô descartando. Eu comecei a falar da Grécia. A Bolívia é melhor que o Gibraltar. Se hoje você pega Bolívia e Gibraltar, chega quase a esses 14. O Marcelo Moreno faz 7 só desses. Pode ser melhor. E aí você pega a Grécia, cara. A Grécia não consegue competir mais. Não tem mais Quantos jogadores do Paraguai jogam na Europa? Quantos da Grécia jogam na Europa? Não, mas aí também eu tô falando de um clube mas aí geograficamente ajuda o cara da Grécia a jogar na Europa. Mas você tem que ver quanto... Por exemplo, você tem o Almiron no Newcastle. Mas quantos jogadores... Hoje o Paraguai, cara, ele é muito abaixo. Mas é horrível, abaixo. O Paraguai é horrível, a Bolívia e a Venezuela são horríveis, mas... Sim, mas aí você pega contra... Mas é melhor, mas a Grécia é mais time do que Paraguai, cara. Eu não consigo afirmar isso não, cara. Eu não consigo afirmar isso, não. A Holanda, então, nem se fala. Não, a Holanda não. Mas a Holanda é pior que a Argentina, pô. Não, tudo bem, é pior que a Argentina, mas... A Colômbia, pra mim, por exemplo, se você pegar ali... A Colômbia é um time bem mais competitivo, eu acho um time bem mais competitivo, não contra a Holanda, mas contra... Não sei se não é contra a Holanda também não tá isso tudo, não. A Holanda é gigante, mas não tá tudo isso. Tá, mas em termos técnicos de jogadores, a Holanda é tão mais fraca que a Argentina e o Brasil? É porque não joga, né? A gente tem o Van Dijk, tem De Jong aqui. Beleza? Cara, o elenco é melhor, mas... Mas eu tô perguntando... Na real, não acho que o elenco é tão melhor assim, não, viu? Exato, mas não é tão melhor nem que Brasil, nem que Argentina. Sim. Entendeu? É muito parelho. É muito parelho. E aí a gente fala de seleções mais bem preparadas. Mas, tudo bem, o Gibraltar a gente não conta. Sempre cai um time que, no caso aqui do Brasil, ou das eliminatórias do Brasil, é a Bolívia. O fato é que, Lingo, desculpa te cortar de novo, mas é que teve o 2-1 da França pra cima da Holanda e foi 2 gols do Mbappé. Não, tipo assim, não tem, cara. É tipo assim, não há comparação, sendo que só classifica um, tá? Só classifica um. Então, tipo assim, além do grupo e dos jogos ser mais difíceis, só classifica um, tá? Então, tipo assim, o desmerecer os números do Mbappé, porque é na França,
E porque, cara, me desculpa, mas eu não consigo conceber e dizer que, as eliminatórias sul-americanas são mais difíceis do que a eliminatória europeia, tá? Tipo, não tem como. Isso aí pra mim não tem como. A Argentina, sim, é hoje um desafio, mas tirando a Argentina, o Chile não é mais parâmetro, a Paraguai não é mais parâmetro, a Colômbia, ok, tá? Mas é uma terceira força bem distante. Uruguai. Então, tipo, O Equador deu uma bela melhorada. Viu? Essa geração do Equador, para mim, é a melhor geração em muito tempo, mas a gente tá se atentando a futebol. Não, Vamos voltar ao futebol europeu para isso. a própria Venezuela melhorou, né? A Venezuela faz uma boa eliminatória. Então, mas, tipo assim, pra mim não E há o Peru, comparação. hein, Nico? Hã? Não, Aí eu sacanagem. deixo pra E ti o Peru? comentar, Thiago. Então, tipo assim, cara, não tem como tu diminuir, tá? São 6 jogos do Mbappé, 5 gols marcados. Na Euro são 5 e 4 assistências nas eliminatórias da Euro. E aí, nos amistosos são 2 jogos e uma assistência sem nenhum gol. Da Champions League são 8 gols marcados, tá? 8 gols marcados contra 5 do Vinícius Júnior. No campeonato francês, que, cara, eu acho que o único campeonato, assim, que é desnivelado no sentido de, tipo assim, tá acima dos outros, é o campeonato inglês. O resto, a Bundesliga, ela é o que ela é, e talvez seja um pouquinho à frente do espanhol e do francês, mas também não é saber a ração toda. Eu acho que os times são muito nivelados. E são jogos difíceis. A França tem as suas dificuldades também. A Espanha talvez seja um pouco também mais difícil, mas não é algo abissal. Para mim, a abissal é a Premier League. O resto, cara, você tem o profissionalismo, você tem os jogos que são bem jogados, você tem as táticas que são empregadas, e é o que eu disse, ninguém nunca fez o que o Mbappé fez na Ligue 1. Então, tipo assim, são 44 gols marcados ao total na temporada de clube. 27 no francês contra 15 do Vinícius na La Liga. Tá? Todo mundo sabe da minha adoração pelo Campeonato Espanhol, pela Espanha, mas o Campeonato Francês, ele é tão abaixo assim do Campeonato Espanhol? Eu não vejo dessa forma. Então, tipo assim, é porque sabe o que é complicado do francês? Quando a gente fala do francês, vem logo só a visão do PSG largando milhões de anos na frente, entendeu? Você pega mas você pega os jogos, os outros, o jogo em si, você pega um Cannes e um Lan, o jogo é uma baixa qualidade impressionante, assim. Sim, uma coisa que eu prefiro assistir Série B do brasileiro. Sim, mas pega ali Getafe e Alavés. Não, pega Cádiz e Almeria. Pega o Granada. Tu foi lá embaixo. O Lance não é tão ruim quanto esses dois. Então, mas Vai botar um trailer bom, sim. Mas é o que o Pedro tá falando. Então, tipo assim, eu não vejo assim o nível do campeonato. Sim, não dá para comparar uma Premier League, que é o campeonato mais difícil, mas eu também não acho assim que a diferença seja, meu Deus, é gigantesca do francês pro espanhol, pro alemão, Cara, eu sinceramente não vejo. Eu acho que as equipes, elas tem um time que é melhor, que é o campeonato, o PSG, e que não começou bem a temporada, também é bom a gente lembrar, e mesmo assim o Mbappé chamou a responsabilidade. Então, assim, cara, esse argumento de que o francês, não, mas joga na França, e volta a falar, ninguém fez o que o Mbappé fez na França. Então, assim, os números do Mbappé são gigantescos, tá? E se comparar só a Champions League, são 8 gols contra 5 do Vinícius Júnior. E o Mbappé não deu nenhuma assistência e o Vini deu 4. Aí fica 9-8. Não. Mas a gente tá falando de gol marcado, né? Gol marcado. E não, aí, trazendo de número... Tá, então vamos trazer números totais. 49 gols marcados pro Mbappé, 15 assistências contra 23 pro Vinícius Júnior e 10 assistências. Então, assim... Então, pera aí,
Eu ia falar pra gente chegar num ponto final, porque a gente tá rodando aqui e não chegamos ainda no nosso quarto colocado, tem mais 3 posições pra gente colocar. Então, para mim, por ser mais decisivo, por ter mais números, e eu não digo nem, tipo, para mim o Mbappé é mais jogador que o Vinícius Júnior, mas nem vou botar isso Para mim também, mas em debate, mas para mim, por números, por ser mais decisivo a temporada inteira, né, para mim Mbappé é o terceiro e o Vinícius Júnior é o quarto, já até adiantei meu terceiro lugar. Pedro, eu não vou Então a gente... mudar o meu também. Cara, aí... sabe qual que é o problema? Sabe quem que era para ser meu quarto colocado, de verdade? Harry Kane. Pela temporada, ele fez uma baita de uma temporada, ele foi artilheiro, só que a equipe em geral, a equipe do Bayern não correspondeu. Eu sei que é individual o prêmio, só que se você pegar o resultado final da temporada, não é meio complicado de analisar, porque a temporada foi decepcionante na minha visão da temporada geral do Bayern, né? Mas a gente tem que pensar individualmente, então fica complicado, cara. Agora fica na minha mão resolver esse BO, né? É que, assim, é complicado porque ele foi artilheiro da Bundesliga com 36 gols e artilheiro da Champions, por enquanto, também com 8 gols, junto com o Mbappé. E 44 jogos, 44 gols, 2 assistências, né? Contando só essas duas competições. O Vini, pra mim, ele entra no top 3, na minha visão. E esse é o BO. Então, para mim, o Kane só tem um ponto negativo que vai contar para ele se a Inglaterra não for campeã da Eurocopa, é o título. É títulos. E voga também. Aí, sim. Não adianta a gente bater papo e dizer que o título não pesa, porque pesa. Não, mas aí, tipo assim, o futebol é coletivo, né? Aqui é um prêmio individual, então... Mas nunca Lincoln, quando que foi feito assim, na história? Não, eu concordo com vocês de que vai ser pensado assim. Porque se a gente for parar pra analisar, o prêmio individual Caraca, vocês me deixaram numa situação complicada. Mas em termos de jogador, pra mim, o Kane é mais jogador do que Mbappé e Vini nessa temporada. Rapaz, então... também pra mim. Eu vou fazer o seguinte, fazer uma coisa que o Lincoln não vai gostar. Eu vou colocar, pra mim, o Mbappé quarto e o Vini terceiro. Eu acho que esse é o meu ranking. Tá. Tentando... A gente fechou Mbappé em quarto. Pode fechar. É complicado, cara. Fecha o Mbappé em quarto, a gente volta a discussão para agora. Não. Não, porque senão a gente vai ficar um tempão aqui. A gente já ficou, acho que uns 20 minutos só debatendo. Ele quer botar o Vinícius em primeiro de qualquer jeito, mano. Não, calma, vamos por partes, cara. Calma aí, pô. O Mbappé, eu e o Pedro decidimos em quartão. Vai quarto e a gente vai ir pra discussão de terceiro e promete você vencido, beleza? Então, se você já sabe meio que você vai ser vencido... Não, se é a opinião do Pedro de ser o Vini em terceiro, eu não tenho o que fazer, democracia, pô. Aí ele vai em terceiro. Pode ser assim, então, gente? Então eu coloco o Vini tu é que decide, Pedro. Tu acha que o Mbappé é quarto, então tu decide. Eu votei pra Mbappé em terceiro, pra Vini em quarto, o Thiago pra Vini pra Mbappé em quarto e tu votou em Mbappé, então é isso. Mbappé em quarto. Então beleza, vamos lá pro top 3. Será que a gente consegue, em 10 minutos, resolver quem é o top 3 ou vai ser uma treta também? Cara, não tem argumentos, tirando a questão de título, mas aí vai ter Eurocopa, não tem argumentos pro Vinícius Júnior ficar à frente do Harry Kane. Não tem. Ó, vamos lá, números. 47 gols ao total da temporada pro Harry Kane, contra 23 pro Vinícius Júnior. 13 assistências pro Harry Kane, 10 pro Vinícius Júnior. Tá, vamos falar só de Champions League. 8 gols pro Harry Kane, 4 assistências. Aí se quer trazer em participação de gols, então, 8 mais 4, 12. Contra 9 do Vinícius Júnior. Bundesliga, aí não traz também o argumento que para mim não vale, mas já que se quiserem trazer Bundesliga e La Liga, não vejo aí menos ainda diferença.
36 gols marcados, 8 assistências para o Harry Kane, 15 para o Vinícius Júnior. Cara, para mim é um número muito baixo, tá? 15 e 5. 15 gols marcados, 5 assistências. 44 gols ao todo para o Harry Kane, tá? Com a Inglaterra, 4 jogos, 3 gols. E fora que ele, simplesmente assim, ele não foi nada do que foi o Bayern essa temporada. Então, tipo, não tem como o Vinícius Júnior ficar à frente do Harry Kane. Por quê? Só para finalizar, a gente fala também de um esporte coletivo, trazendo a pauta de títulos, e o Harry Kane ele não tem culpa de que o time do Bayern não funcionou como funcionou a equipe do Real Madrid. Se bota o Harry Kane, aí todo mundo vai trazer o meme do Harry Kane. Se bota o Harry Kane no lugar do Vinícius Júnior no Real Madrid, o Harry Kane não ganha nem Supercopa. O Harry Kane ia conquistar os títulos que o Vinícius Júnior conquistou. Ponto. Então, tipo o assim, Roselu decidiu e o Harry Kane, né? Mas brincadeiras à parte, já o Lincoln deu o dele respeito. Mas aí a gente vai pro lado do... Beleza, os números em si não se compara entre os dois. E aí a gente vai para momentos decisivos na temporada. São momentos que pesam. E para mim pesam o Vini na Champions League. Ele pesa. O Harry Kane ele decide contra a Lazio. Mas contra o Real Madrid eu não acho ele tão bem. E contra... Quem foi? Contra o Arsenal. Eu não acho que ele foi bem também. Ele foi bem na primeira partida. Eu acho que no... Fez um gol, sim. Mas o Iben não é só fazer gols. O Iben não é só fazer Mas eu não acho ele bem no total. Ele fez jogos decentes e nada mais que isso. Inclusive até contra o Real Madrid, eu acho que ele foi jogos decentes apenas. O Vini eu acho que vai muito bem. Contra o City, ele é decente nos 2 jogos. E nos 2 jogos do Bayern de Munique, ele vai muito bem nos 2, na minha opinião. Foi o melhor da partida, inclusive. Tá ali ele com a fotinho. E ele foi decisivo em muitos jogos da Liga, assim como o Harry Kane foi na dele também. O Vini ele não joga muito a primeira parte da temporada, mas tem vários jogos em que ele decide. E eu acho que pesa também, o Clássicos, em que ele vai bem. O Bellingham foi também, né? E acaba que ele, na Supercopa, ele decide pro Real Madrid. Ele dá um título ali, beleza que é o título menos importante, mas ele dá o título, já é um título contra o Vini, e o Real Madrid... Beleza, pode perder para o Borussia, porque é a final, mas é o favorito e muito por conta do Vinícius Júnior. Eu acho que o ponto que... Serão 2 títulos em que ele não carregou sozinho? Não, mas em que ele vai pesar muito na decisão disso. Eu acho que volta demais. O Harry Kane é decisivo a temporada inteira. A temporada inteira. O Harry Kane é decisivo, então vamos falar de decisão. O Harry Kane é decisivo em 12 situações para o Bayern. E o Vinícius é 9, só na Champions League. O Vinícius foi 20 vezes decisivo para o Real Madrid em La Liga. O Harry Kane foi 36 mais 8. Agora vai pegar aí a conta. Mas... Não, mas sabe o que eu acho? Assim, para tentar ajudar no argumento. Vamos lá, calma. Para tentar ajudar no argumento. Para tentar ajudar no argumento, gente. Vamos lá, calma. Vamos lá, que eu sei que o Lincoln já tá se estressando. Respira, calma, toma uma água. O que eu acho que pode vir a acontecer, pode vir a pesar, e até um lado que o Thiago tem uma certa razão. Em quantos jogos importantes cada um foi decisivo? Porque isso também acaba pesando no critério. Sim. Vamos lá. Esse é meu ponto. Vamos lá. Oitavas de final, Harry Kane. Ele foi mais decisivo Bayern e Lazio do que Real Madrid e Leipzig. Arsenal e Bayern. Era Lazio também. Harry Kane. Era o Leipzig? Não, mas o Leipzig hoje em dia se pegar lá na Lazio. Não. Aí você perdeu no argumento. Não. São 2 times que hoje parelhamente estão iguais. Leipzig não, isso não concordo, gente. Calma aí. Real Madrid e City, Arsenal e Bayern. Harry Kane, ele foi mais decisivo contra o Arsenal do que o Vinícius Júnior. Já trouxe os argumentos ali quando eu falei do Vinícius Júnior antes. Bayern e Real Madrid. Aí, para mim, é um jogo em que o Harry Kane é ok o primeiro, mas o Vinícius Júnior acaba fazendo gol e
Acaba O fazendo segundo- gol, não. Ele vai eu muito tô bem no falando do primeiro primeiro jogo. É que você fala ele jogo. acaba fazendo gol, parece que ele só porque- pegou, bateu 2 pênaltis e fez o gol. E não foi. Não, é porque. Não, ele fez um gol de pênalti. Ele fez o um outro gol de fez pênalti. gol. É. Mas eu não acho que o Vinícius Júnior jogou isso tudo. Eu acho até que o Kroos foi mais jogador do que o Vinícius Júnior na primeira partida. E aí a segunda, sim. A segunda é Vinícius Júnior. Mas no total, Vinícius Júnior. Então, então deixa Então deixa a gente tem 2-1. Se a gente Então- contar só Champions League, tá? Que não é isso. A temporada, ela é Champions League, Bundesliga e La Liga. Então, Mas aí quando foi o confronto e aí- dos dois, pesou pro lado do... então, mas calma, Não, gente, beleza, vamos lá. assim, enfim, eu respeito o dele, não sei se ele respeita o meu argumento, não parece muito, mas o Pedro vai ter que decidir quem é o terceiro, pô. Cara, e aí a o gente Thiago já tem muito o primeiro, pacheco, e o porque... pachequismo pra Eu mim- posso. Então, mas aí eu posso reformular pra gente tentar chegar a um consenso aqui, porque o importante é a gente tentar chegar num consenso, rapaziada. Um ranking é pra gente tentar chegar no consenso. Se a gente tá debatendo entre Kane e Vini Jr., a gente chega à conclusão que o Bellingham então ganha a bola de ouro, ganha o melhor do mundo? Pra mim é o melhor do mundo. Pra mim também. Então a gente chega a essa conclusão, que o Bellingham. Então, vou vir aqui e vou tirar o Bellingham dessa tela. Você vai vir pra cá. Apesar de que... enfim, mas eu não vou, esse argumento meu é meio bosta, então eu não vou... Cara, olha só. O Harry Kane participou de 44 gols na temporada da Bundesliga. O Vinícius participou de 20. Mas... Não Cara, é só é gol e mais assistência que diretamente. A posição dos dois é diferente também. Tudo bem que o Vini jogou um pouco mais centralizado essa temporada, mas é um ponta de drible contra um atacante. Vou fechar aqui pra gente não. A gente tá velho. rodando em círculos, não vai chegar a Eu lugar odeio nenhum. pachequismo, odeio. Então Não eu vou é, decidir. cara, não é pachequismo. Então eu vou decidir. Calma, vamos lá. Eu vou decidir. Minha opinião é. E aí vou irritar um pouco o Thiago. O Vini vem em terceiro e o Harry Kane em segundo. Eu acho que essa é a ordem final do nosso rolê. Porque o Kane, pelo critério decisivo nesses momentos. É claro que Tô só arrumando aqui, tá, gente? Eu vou puxar aqui pra cima o Harry Kane. É claro que o Vini... pódio, ele vai ser, pra mim, né? Daí, tipo... Eu acho que, na real, parênteses, pra mim, eu acho que o pódio não vai ser nem esse, tá? Se tiver... Depende da Eurocopa, depende muito da Eurocopa. Então, Inclusive, a minha opinião do top 10 pode mudar muito de acordo com a Eurocopa, cara. Sim, a gente pode voltar a debater isso aí no E a soco própria aqui final da depois. Champions. E a própria final da Champions. que Vai a que final- o Sancho Fulkrug. faz 2 gols, Fulkrug faz 2 gols ali, ele entra nesse top 10 também. E se o Vini faz só pra- 2, meu amigo, eu venho aqui com... Eu vou na casa do Lincoln em Florianópolis com... Cara, se o Vinícius Júnior fizer 2 gols, ainda tem a Copa América. Também acho. Também pro Ainda Brasil. tem a Eurocopa. E quem vai fazer o gol do título vai ser o Andreas Pereira. Depois de um escorregão de algum zagueiro da Argentina. Sei lá, a vida. Aí Então depois não é fechamos. Pacheco, eu que sou. Depois de muita treta e muita discussão, que levou mais tempo do que precisava, chegamos à seguinte conclusão. Com o Palmer em 10º, o Toni Kroos em 9º, o Haaland em oitavo, o Erling Haaland em 8º, Rodri em 7º, Florian Wirtz em 6º, Phil Foden em 5º, Mbappé em 4º, o Vini em 3º, Harry Kane em 2º e o Bellingham em 1º. Vamos lá, vamos ver se a gente chega nesse consenso pelo menos. Faz sentido essa lista mesmo, depois de toda essa discussão que a gente teve? Faz. Não, e pra mim, era isso que eu ia falar no final. Pra mim faz... se a Inglaterra for campeã, eventualmente, da Eurocopa, pra mim faz mais sentido ainda. Aí, claro, vai depender, tipo, aonde a França vai chegar pra pensar em Mbappé e tudo mais. Mas Eu tenho muito... eu acho que se... Eu tenho muito na minha mente que o Mbappé vai decidir a Eurocopa para a França, cara. Ele é muito... pela França, ele é muito... Eu posso fazer uma outra projeção? Posso fazer uma outra projeção? Eu acho que a França vai decepcionar nessa Eurocopa, viu? A gente tá criando muita expectativa, eu não acho que eles vão tão bem nessa Eurocopa, não. De verdade. Algo que está me dizendo... E eu acertei, quando me perguntaram da Alemanha na Copa de 22, eu falei que a Alemanha... vocês não estavam no meu grupo de amigos ainda,
Só que eu falei que a Alemanha não ia conseguir ir tão bem na Copa, e eu acertei no final das contas. Não sei, tô achando que alguma coisa nessa França, porque tem essa questão, cara, sempre que a França tá muito bem, tá muito favorita, sempre pega alguma coisa de ego. Em 2002 favorita, aconteceu isso, em 2010... Assim, né? França e Inglaterra Agora sim, o que me pega dessa comparação da França com a Alemanha, por exemplo, é que a França é uma equipe mais consolidada e é o mesmo elenco dos últimos anos, né? Agora, a Alemanha voltou demais, então... Quem? O Kanté voltou e... Kanté. N'Golo Kanté. Mas agora, enfim, a gente não é assunto da Eurocopa, senão já ia entrar na convocação da Alemanha, que foi um fiasco também, mas... Como você me convoca 4 goleiros? Ele não convoca Hummels e Brandt. Cara, não, o Hummels eu acho que ele se aposentou da seleção, só um parênteses. Né? Não, ele queria jogar. Mas enfim. Mas, cara, por que você me convoca 4 goleiros do seu Deus? É que nem o Dorival vai poder convocar mais 3 jogadores. Se ele convocar mais um goleiro, eu vou virar do avesso. Porque não faz o menor sentido. Enfim, mas com essa lista pronta... A Holanda não convocou o Zirkzee, pô. Ele vira gênio se 2 goleiros se machucar e ele ficar com 2 só. Aí ele vira gênio. Puta, ainda bem, ó. Tá vendo? Cara, convocou 4, ficou com 2 só. Tá bem que ele convocou 4. Enfim, com essa lista, chegamos à conclusão que o melhor do mundo será Lionel Messi. No final das contas, ele vai acabar levando o prêmio, porque a FIFA acaba fazendo isso. Porque ele deu 3 assistências no jogo lá e orou 6 gols. Então, Messi... Agora falando do contexto Messi... eu não sei se vocês acabaram vendo, mas... Bom, aí os Estados Unidos a gente tem que aplaudir, né? Que os caras sempre tentam, de alguma maneira, fazer com que o esporte ele fique mais interessante pra nova geração, né? E aí, cara, e o Messi, inclusive, sofreu com essa nova regra, que eles inventaram. São 2 regras, que, tipo, se o cara pediu atendimento e sai, ele tem que ficar 2 minutos fora, né? É um negócio assim. E se o cara demora mais que 10 segundos para fazer para sair do campo na substituição, quem entra já entra com cartão amarelo. O cara que não saiu leva o cartão amarelo, mas acho que quem entra já entra com cartão amarelo. Então, assim, eles tentando aí, né? E o Messi não gostou, né? Ele reclamou. Ele reclamou. E eu concordo pra caramba, cara. E não é porque o Messi não concordou, mas, pô, essa de ser substituído... Mas assim... Não sei, mas agora, a do sair ficar 2 minutos, se for de mais... enfim. Aí é que tá, tem esse porém. Tipo assim, vai ser pra tudo ou não? A gente vai analisar se foi grave ou não. Tá, mas quem é que vai dizer se foi grave ou não? É o médico do clube? Vai ter um médico de fora? Entre esses poréns aí. Mas mesmo assim, tem que ajustar um pouco, mas a ideia é boa. A ideia é boa. Exatamente. Vamos chegando aqui no finalzinho do nosso Central Europa. Eu só quero, antes da gente encerrar, estamos gravando isso no passado, né? Um sábado, 18/5 de 2024. São exatamente 11h52 da manhã. E era isso que eu ia perguntar. Amanhã, quando esse vídeo sairá na segunda-feira, a gente já saberá quem é o campeão. Mas quem vai ganhar o título da Premier League amanhã, rapaziada? City. Posso? Cadê o Pelé? É tetra! Cara, eu tô torcendo muito. E outra coisa engraçada que agora me toquei, não tem nenhum jogador do Arsenal, né? Mas eu é um elenco, é um time, no caso. Eu posso estar errado, mas eu acho que vai ser... Não com a emoção que foi no último ano, não. Penúltimo ano. Não. Aquela do que até o Guardiola chora no final. Aston Villa e... Aston Villa Cara, eu narrei esse jogo. Se vocês entram nas minhas redes sociais, principalmente TikTok, @narrapedro também, o gol do Gundogan, eu grito, eu não acredito. Eu solto essa, eu não acredito. E eu já tava sem voz, eu grito, tá lá, grito pra caramba. E, cara, foi bizarro aquele jogo. Eu já imagino, de verdade, quando abre 2-0, quando o... Tanto que assim, só pra vocês terem uma ideia qual que foi a logística, eu tava narrando numa outra rádio, e aí o combinado era, você vai narrando o jogo do City.
Se por um acaso o City perder, o Liverpool, porque o City precisava perder, o Liverpool vencer. Se acontecer do City perder e o Liverpool estiver vencendo, a gente troca e passa a narrar o jogo do Liverpool, tá? Então fica ligeiro que pode ser que você precise narrar o jogo do Liverpool. Beleza, é o que acontece. No meio que eu tô narrando o jogo do Liverpool, que está um 0x0 chato pra caramba, sai o primeiro gol do City e depois a gente volta a narrar o jogo do City, porque sai o 2x2, aí é uma loucura toda ali do final. Quando sai o 2x1, eu já imaginava que eles iam virar, de verdade. Não, cara, e o City sempre tem as suas séries, né? As últimas, a de 2017 e 2018 saiu no Prime, a do Treble saiu na Netflix, mas eles têm um canal assim de streaming, enfim, sempre tem as temporadas, elas sempre viram séries do City. E essa também é fantástica também, essa série. E assim, eu acho que não vai ser com essa emoção toda, mas eu também não acho que será assim, não, vai meter 5x0, 6x0 no West Ham. O West Ham eu acho que não, né? Eu acho que não. Mas pode ser que... Tomara que não, assim, né? Tem que ganhar, né? O City tem que ganhar. Se empatar e o Arsenal ganhar, o Arsenal passa à frente. Essa foi a minha narração por aquele 3x2. Vamos ver se vai... Não consegue fazer o domínio, corta a defesa, a bola vai sobrar no De Bruyne, faz jogar individual, manda pra dentro da área, Gundogan, não acredito! Tá lá! Gol! Peraí, deixa eu acelerar. Manchester City! 2 vezes Gundogan! 2 vezes Gundogan entra pra ser o herói da partida! E ele literalmente entrou pra ser o herói, porque ele entrou no segundo tempo, Sim. virou o jogo, sendo que o primeiro gol, um gol ele participa e ele faz 2. Então é impressionante o que o Gundogan fez e eu imagino que o City vai também ganhar com o pé nas costas, beleza? Lincoln Cruz, obrigado pela sua participação no Central Europa de hoje, foi bem legal, mesmo com as tretas, se você estivesse presencial, teria levantado da sala e saído ali com o Thiago. Parei. Não, tô brincando. É porque, cara, é como eu disse, 2018 eu acho que tem muitos argumentos pra falar do Vinícius Júnior, mas esse, cara... 2018? Foi o que eu falei ali, 2018. Sim, foi o que ele falou. O Modric. Lembra que eu falei lá que... Tá. Não. Achei que era em 2018 o Vini ser o melhor do mundo. Ele ganhou. Então, em 2018, pra mim tinha mais argumentos pro Vinícius Júnior ser melhor do mundo. Foi o que eu falei na hora que a gente tava discutindo. Tá. Ei, Thiagão! Demorei. Ele fez o gol do título, enfim, que foi o Modric no final das contas, por causa muito da Croácia e do Real Madrid, que a Croácia foi vice-campeã do mundo naquela oportunidade, com a França de Mbappé sendo campeão e o Mbappé sendo decisivo na final. Mas é isso. Agora, esse ano, eu acho que tem muitos pontos de interrogação para Vinícius Júnior ser o melhor do mundo ainda. E, cara, acho que a Eurocopa ainda tem muita coisa, né? Muita água ainda vai rolar, mas é isso. Hoje, em termos de número, acho que a lista até ficou bem. Acho que, para mim, o Mbappé ainda era o terceiro, mas não vejo também um absurdo o Vinícius ser o terceiro e o Mbappé o quarto. E é isso. Valeu, Thiago, valeu, Pedro, valeu quem esteve com a gente. Não esqueça de se inscrever, de curtir, também cornetar aí nos comentários. E, para finalizar, 2 coisas. A primeira, fora pachequismo, chega de pachequismo e é tetra. Valeu, Lincoln! 15 vezes campeão da Champions League, eu não lembro como é que... Não sei nem falar. Eu também não faço a menor ideia. Também não sei. O Lincoln vai pesquisando enquanto você vai falando o seu tchau, Thiago Becker. Brigadão. Thiago Becker, né? Então, mas brincadeiras à parte. Thiago Becker. Só falando o Leverkusen continua vencendo. Último jogo do Marco Reus com a camisa do Borussia. E é no Signal Iduna Park. Gol de falta e o 100º gol dele no Signal Iduna Park. Tá? Simplesmente teve mosaico da camisa dele, tudo gigante, assim. Fizeram camisa 11, ele capitão, foi primeiro da torcida. Cara, lindo demais. Mas falando sobre o programa de hoje, eu também, assim, dá para concordar com a lista. Eu acho que eu colocaria o Vini acima ainda, porque, né? Mas ele vai fazer por merecer na final da Champions aí, que é decisivo demais. Mas eu entendo também o Lincoln olhar para o outro lado de não todas as participações em gols assim.
Mas a gente está acostumado a levar muita participação de gol em voga e não dá para não negar, mas daí também não faz muito sentido o Haaland lá embaixo se for levar para esse lado aí. Mas brincadeiras à parte, é uma lista que ficou muito boa. A gente tem as nossas opiniões e o mais legal é divergir, né? Se fosse a gente ter a mesma opinião exatamente, não teria graça o programa, pô. A gente ia chegar aqui, o 10º é tal jogador, o 9º é tal jogador, o 8º e vai até o primeiro. Não tem sentido no debate ter todo mundo a mesma opinião, senão a gente estaria na Sport TV. Mas segue. Valeu, galera. Tchau. É isso aí, valeu todo mundo que acompanhou até agora, deixa o like, compartilha, vamos junto, vamos nessa, até a próxima!